Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Bruxa de Blair 2, O Livro das Sombras, um filme de 2000 que foi dirigido pelo Joe Berlinger, um documentarista mais conhecido por vários filmes de true crime e pelo documentário do Metallica. E esse filme é uma doideira. Ele é tido como uma das piores continuações de terror, que erra em todos os sentidos da coisa. E isso porque é o filme que tá tentando continuar a Bruxa de Blair, né? E Bruxa de Blair é um filme de found footage independente. É quase um experimento de forma, mais do que um filme tradicional. É um filme que é muito fruto da sua época. Ele influenciou muita coisa no cinema de terror, mas se ele saísse hoje em dia, ia ser qualquer filme. Não só porque tiveram vários imitadores, mas porque boa parte do sucesso desse filme foi como ele soube usar a tecnologia da época pra se vender, né? Ele soube usar o formato de vídeo, ele soube usar a internet, o marketing, pra vender aquele falso documentário como se fosse uma coisa real. Os caras criaram um pânico enorme em cima do filme de gente que ia assistir achando que de fato foram fitas encontradas de gente que se perdeu na floresta. É um evento muito único do terror que nunca mais vai acontecer de novo, porque agora a gente tem a internet pra mostrar making off de tudo. E segundo, porque ninguém cai no mesmo truco duas vezes, né? A parada é que primeiro Bruxa de Blair foi a produção de uma empresa chamada Haxan Filmes, a produtora local ali dos diretores e produtores que tiveram a ideia, executaram e tal. Haxan Filmes, parece até que eles gostam de bruxa, né? E daí também tem outra empresa, que é a Artisan, que pegou os direitos de distribuição do primeiro Bruxa de Blair depois que ele foi um sucesso no Festival de Sundance. Com a bilheteria enorme de Bruxa de Blair nos cinemas, a Artisan queria produzir logo uma continuação para embarcar no sucesso do filme, mas o pessoal da Haxan, né, os produtores e diretores originais, eles não tinham esse interesse. Então a Artisan decidiu fazer a continuação eles mesmos, sem envolvimento da galera que fez o filme original, só colocou o nome deles no projeto. E a parada de Bruxa de Blair é, como que tu continua um filme desses? É um filme que não é assustador só pela trama, mas pela metalinguagem, pela ilusão de ser um documentário real. E não tem como tu fazer uma continuação disso, tipo, encontramos mais fitas, sabe? Isso não existe. E aparentemente a resposta da Artisan foi: vamos fazer um terror surrealista sem sentido nenhum. Na verdade, o que eles falaram foi: vamos fazer um ícone gótico dos anos 2000. E aí eles fizeram um filme. Para. E daí a gente tem Bruxa de Blair 2, O Livro das Sombras, um filme que não tem uma única unidade de livro em momento nenhum da trama. O filme foi uma produção problemática e cheia de decisão zoada. Primeiro que os caras chamaram esse diretor de documentário pro filme, provavelmente na noção de que ele ia fazer uma coisa meio found footage também, pra simular aquele documentário do primeiro. Mas de acordo com o Joe Berlinger, ele não gostou nem um pouco do efeito do found footage do primeiro Bruxa de Blair, falou que não era um documentário, porque o documentário não é só ficar andando por aí com câmera de mão. Documentário tem que ser uma história com um comentário social. Ou seja, eles pegaram um diretor que não entendeu o primeiro filme, que viu Bruxa de Blair, virou e falou: isso não é um documentário crível. Não é nem um documentário, pois início de conversa. E daí ele decidiu contar esse filme sem o recurso do found footage e tentou ressignificar o filme como um comentário de fanatismo e repercussão do sucesso do primeiro Bruxa de Blair. O que eu nem acho ruim por si só, o problema foi que os produtores da Artisan também não gostaram do que esse cara fez e mudaram o filme todo na pós-produção. Reeditaram tudo e filmaram um monte de cena nova pra colocar aleatoriamente no filme. E aí o que acaba é que Bruxa de Blair 2 é uma grande coxa de retalhos, é um filme incompreensível, com personagens muito ruins, com um monte de cena completamente fora de tom, praticamente uma sequência de cena desconexa de gente gritando um com o outro, falando que estão vendo bruxa em cenários semi-abandonados, e eu achei ele um filme péssimo de todas as maneiras. Se ele é um filme péssimo o suficiente pra arrancar risadas, aí vai de cada um, mas eu acho que eu só fiquei com muita vergonha alheia assistindo. Confesso que fui ver com muita má vontade. Dito isso, eu já tinha visto muita gente falando que esse filme era muito ruim. Não achei. Me diverti horrores, dei gostosas risadas. E assim, faz alguns vídeos já que eu não uso essa expressão. Mas vou me dar o direito de usar aqui agora. É camp. Não é camp. É camp. Esse filme não é nem um pouco camp proposital. Esse filme é cafona porque o cara não soube fazer o tom do filme. Tem uma diferença muito grande. Elvira é camp, esse filme é ruim. É cult classic. Não é cult classic também. Não é cult
cult e nem classic. Mas antes da gente falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Bruxa de Blair 2, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, consegue ver uns vídeos antes do dia de lançamento oficial deles aqui, e escolhe filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Inclusive, Bruxa de Blair 2 foi uma escolha dos membros, né? E você também apoia a gente, que é sempre bem importante. Como é um filme que já saiu há 25 anos, então os spoilers estão liberados. Então vamos pra trama, que nesse vídeo eu não escrevi, porque eu acho que vai ser engraçado ver a Karina tentando explicar a trama desse filme de cabeça. Então vamos lá. Você tinha que ter me preparado pra isso. Claro que não. A cidadezinha onde aconteceu o Bruxa de Blair 1 virou uma atração turística de gótico. E aí um grupo dessas pessoas vai lá porque o Lourinho tá fazendo uma pesquisa. E aí essa galera vai pra Floresta da Bruxa de Blair pra fazer as filmagens do documentário do Lourinho. Rola uma confusão, porque eles estão bebendo e usando droga beça e todo mundo dá teto preto. E aí eles acordam no dia seguinte com os equipamentos tudo destruído, só com as fitas que sobraram. E aí, no final, é tudo culpa da bruxa, é isso. O que já é um péssimo aviso no começo desse filme, é que eles colocam uma cartela. Olha, gente, isso é uma recriação de uma coisa que aconteceu de verdade, hein? Essa cartela não faz o menor sentido. Não! É só palavra jogada ali. O primeiro Bruxa de Blair se vendia como fitas amaldiçoadas, que aconteceu de verdade e tal. Como nesse filme não tem found footage e tudo é gravado de um jeito muito surrealista e esquisito, é exagerado demais pra eles tentarem meter que é uma história real. Então eles falam, gente, é uma história real, mas a gente gravou aqui por cima, hein? Tentando muito capturar o movimento do primeiro Bruxa de Blair. É meio triste até essa cartela. Daí disso a gente vai pra um começo que é meio documentário, que mostra os depoimentos de pessoas da cidadezinha lá de Burkittsville, falando como que foram afetadas com a Bruxa de Blair. E é muito discrepante quando é gente de verdade falando e quando é ator. E não pelo motivo que você imagina, porque as pessoas de verdade são mais genuínas que os atores. O menino fazendo aquela pausa. Ai, não, porque eu não vi o filme no cinema porque eu estava fora, viajando. É tipo, tá, ele é o menino que estava internado no manicômio, entendi. Tipo, é tudo muito falso, as atuações. O que é muito bizarro, vindo da continuação de um filme que é extremamente naturalista. Mas aí, não é a cena, é uma recriação da cena. Mas depois que acaba essas entrevistas, o filme ele só vira uma direção extremamente genérica, qualquer direção de filme de terror feito pra TV nos anos 2000, uma fotografia bem qualquer coisa, e o found footage acaba virando mais um recurso de roteiro, que vira e mexe eles colocam lá um ponto de vista da câmera, que vai ser relevante em algum momento quando eles vão ver essa fita depois. Mas não é mais a estética do filme. E a montagem desse filme é extremamente caótica, porque ela foi completamente modificada pelos produtores, né? As trilhas sonoras new metal, Marilyn Manson anos 2000 torando, não estavam no filme originalmente. As montagens videoclipe anos 2000, os inserts completamente repetitivos ao longo do filme, que tem cenas aleatórias de torture porn que não estavam lá antes, e todas elas sempre entram com o mesmo efeito sonoro de uau. É muito ruim. E ele é um filme muito ágil, né? É um filme que ele tá sempre com a cena correndo na montagem pra você não perceber que a cena não fez sentido nenhum. Tem uma cena que é só a gótica deitada na floresta olhando pra uma árvore vendo uma coruja, que eu acho que podia ser uma cena bonitinha se ela fosse mais calma, uma coisa meio presságio. Coruja geralmente tem esse negócio meio presságio de morte, né? Mas, cara, a cena tem tipo 85 cortes, parece Bohemian Rhapsody. E eles também mudaram completamente a ordem dos acontecimentos pra fazer o filme ter uma história de armação, que é o interrogatório da polícia. Que eu sempre acho muito zoado quando fazem isso no filme de terror, porque a gente já sabe quem são os personagens que vão sobreviver, porque eles estão vivos, sendo interrogados pela polícia. Mas o melhor personagem do filme é o policial. O xerife extremamente caricato, que tá sempre xingando todo mundo e falando umas frases meio, tipo, extravagantes. Ele é um personagem que parece que saiu diretamente de um filme do Rob Zombie. Bodies were laid out in the shape of a pentagram. Sound familiar? Esse filme, ele tem uma energia meio Rob Zombie, né? É, a parada gótica, a falta de tato. A câmera ruim. Esse
filme, ele me dá uma energia, ele me remete muito a um filme horrível, mas que eu adoro, que é o A Maldição de Carrie. Eu acho muito parecido. É bem anos 2000 também. Bem anos 2000, a estética gótica, a montagem escrota, o filme meio alaranjado, assim. É a mesma cafonice anos 2000, ícone gótico. Eu amo. Mas pra mim o que mais zoa nesse filme, o que pra mim deixa ele mais pro irritante do que pro divertido, são justamente os personagens. Que eu acho muito engraçado como é essa discrepância, sabe? O primeiro Bruxa de Blair era tudo tão natural, era só os atores improvisando na floresta, sendo eles mesmos, beleza. Nesse é todo mundo caricato pra cacete. Quando eles param pra acampar na floresta e eles começam a fazer umas piadas meio autoconscientes do primeiro filme, o que eu acho mais surpreendente do Bruxa de Blair é que, como eles não pararam pra transar em momento nenhum, e cara, é constrangedor, porque é um monte de caricatura reclamando que o primeiro filme não era caricato o suficiente. Desce muito errado isso. É muito filme de produtor mesmo, sabe? Como ninguém ficou pelada no primeiro filme, ia vender mais. É aquele ditado, né? Produtor tem que fazer o quê? Produzir. Mas o que eu acho mais irritante não é nem isso, porque isso ainda é mais ou menos engraçado. É porque os personagens são todos muito palestrinhas, né? E meio burros, sabe? Eles criam muito caso com um mistério que pra mim era meio óbvio, né? Porque, cara, a gente tem uma montagem enorme deles festejando na floresta ao som de Feel Good Hit of the Summer, do Queens of the Stone Age. Só os maiores hits dos anos 2000 aqui. Eu acho muito engraçado porque é a típica trilha sonora autodescritiva. Qual música a gente vai colocar quando tem uma cena de todo mundo se drogando? Ah, essa música do Queen of the Stone Age que é só ele listando um monte de droga. Eu tive uma gostosa crise de riso durante toda essa cena. E aí eles têm essa festança ao som de Queens of the Stone Age, e aí eles acordam no dia seguinte com tudo destruído, e eles começam, pô, cara, a gente era ficar acordado a noite inteira, como é que isso aconteceu? Amigão. Não é um mistério tão grande assim, cara. 8 horas seguindo na floresta usando droga e depois fica surpreso quando deu merda. Porra. E nem pro Lourinho, que é o dono do documentário, ser o chato do rolê, de falar, ah, vocês querem se drogar aí? Eu, pelo menos, vou ficar aqui tranquilo pra focar na gravação amanhã. Então ele tá cagando, cara. Eles estão lá pra se divertir mesmo. O documentário é só pretexto. Sim. Esse filme, ele não é found footage, mas ele cai nessa mesma coisa de vários found footage de equipe indo fazer um documentário. A melhor coisa que aconteceu foi todo mundo morrer, porque se esse documentário tivesse saído mesmo, ia ser uma bosta. Ia ser horrível. Ia ser qualquer filme de lista estúpida de found footage que a gente Sim. fala aqui no canal, que é gente na floresta conversando. Aliás, esse filme, se não carregasse o nome Bruxa de Blair 2, ele tranquilamente poderia estar em lista estúpida aqui do canal. Ah, com certeza. Mas o foda pra mim é a interação dos personagens mesmo. Tem um monte de gente caricata gritando um com o outro, acusando um outro de ser bruxa, e eu não importo, porque pra mim, tipo, não tem bruxa, vocês só ficaram doidões, cara. O famoso foi mal, tava doidão. Mas vamos falar dos personagens, né? Primeiro tem o Jeff, é o único que eu lembro o nome, que é o guia local. Tem toda uma subtrama que ele tava preso num sanatório que é completamente inútil. Serve pra nada. E eu amo que tem toda uma carga dramática de que quando saíram as fitas do Bruxa de Blair, eu estava inconsciente. Aí tem aquela cena horrorosa dele babando que se repete várias vezes ao longo do filme. E te falar, isso foi tudo adição dos produtores depois. Porque eles falaram, pô, a gente tem que colocar alguma cena pra esse cara ser mais suspeito. E inventaram uma trama de que ele tava preso no sanatório. Ah, isso não tinha antes. Não tinha antes. Nossa, saudade de quando não tinha, porque eu até agora não entendi o que ele tava fazendo no manicômio, por que ele saiu, Não, o que nada que desenvolvido. aconteceu. Pra mim, a parada que isso tava no filme, antes de eu descobrir que foi adicionado depois, era só porque tem essa rixa do policial com ele pra ele ser o cara mais suspeito da cidade. Mas eventualmente a gente descobre que tem uma justificativa no filme, que é porque ele é trambiqueiro, que ele compra e vende objeto roubado. Então tem motivo dele ter treta com a polícia já. E ele ser trambiqueiro combina mais com a caracterização dele de fazer excursão de Bruxa de Blair e vender gift shop de Bruxa de Blair do que ele tá no sanatório. Mas eu acho maneiro ele ter um arsenal de equipamento eletrônico na casa dele lá. Eu achei isso maneiro. Daí tem o Lourinho, né, que é o cético que tá fazendo o documentário. Ele tá indo fazer esse documentário com a namorada dele, e o que me irrita nos dois é que eles param o tempo todo pra ter discussão óbvia, do tipo, a bruxa é real, a bruxa não é real. Meu irmão, tem uma pasta dessa grossura de arquivo do documentário, vocês já discutiram isso antes, né, porra? E aí a gente entra nessa questão. Eles estão há anos fazendo essa pesquisa, juntando documentos originais.
E aí eles vão fazer a expedição pra floresta. Precisa levar os documentos originais, levar a pasta com a pesquisa inteira que não tem backup no computador? Será que isso é prudente? Pois é, né? Devia ter deixado no hotel que eles estavam, alguma coisa assim. Precisa deixado em casa. Em casa. Leva um bloquinho, anota. Aliás, nem precisava da porra do bloquinho, tinha câmera. Eles estavam filmando tudo. Eles não iam no meio da gravação. Ele falou, não, peraí, que na página 300 do anexo 23 tem aqui que essa árvore... Ah, pelo amor de Deus. O documentário vai ser montado depois, né? Eles podem usar os arquivos depois. E a dinâmica dos dois também é sem graça porque é batida. É o cara cético e a garota que acredita no sobrenatural. Não tem nada de novo. E daí tem a personagem da grávida, que é outra que irritou. Primeiro que é o clichê de sempre, né? Primeira cena dela, ela reclama que a van tá indo muito rápido e o lourinho fala, ah não, ela não tá se sentindo muito bem. Na hora eu falei, grávida? Mulher não passa mal em filme de terror só quando tá grávida. E aí, depois da noite de festa muito louca na floresta, ela perde o bebê e ela fica meio mal com isso. O resto do filme, tudo bem, justo, né? Mas, meu irmão, a festa que os caras fizeram na floresta, a mulher grávida se entupiu de drogas e álcool e fica surpresa que perdeu o bebê depois. Agora eu entrei numa dúvida aqui. Ela tava usando droga também? Tava nela, também não lembra de nada. Aí realmente... Deu teto preto também. Aí ela vinha com um papinho depois de, ai não, porque... eu realmente nunca quis ter esse filho. Não tem quem diga, né, cara? Não, eu acho bizarro que o cara vira e fala, ok, acabou tudo, né? Tava tudo destruído, vamos embora daqui. E ela vira e fala, não, vamos ficar aqui, eu quero entender o que aconteceu. Não tenho o que entender, né? Encheu o pote e foi isso, acabou, porra. E daí a gente tem a Wicca, que eu achei a personagem mais mala de todas, extremamente irritante. É a personagem mais palestrinha o tempo todo. É um ponto que fica quase engraçado quando ela começa a fazer os discursos dela. Cara, eu vou falar um negócio polêmico aqui. Só acha a Wicca caricata quem nunca interagiu com uma menina metida a Wicca Tilelê na vida real. Cara, eu nem sei disso, eu só achei ela muito caricata. E é um filme que, aparentemente, o comentário social que o diretor quis fazer no documentário dele foi como a Bruxa de Blair danificou a imagem do Wicca. Só que, sinceramente, esse filme prejudica mais a imagem do Wicca do que o primeiro filme. Porque ela é insuportável. Eu achei ela muito engraçada. Ela se dá uma devida importância que eu não aguentava, cara. Tava tendo uma discussão sobre a importância da Bruxa de Blair que morreu na fogueira. E ela, realmente, nós bruxas sofremos muito. Eu falei, ai, minha filha, se manca. Tu faz banho de erva em casa. E ela faz isso o tempo todo. Sim, ela sempre sim. joga pra ela. Porque realmente a sociedade se incomoda muito com nós bruxas. Ninguém se incomoda, é anos 2000. E é o tempo todo, cara. É alguém vir e fala, olha essa runa esquisita. Ela, não é esquisita, essa runa é uma runa de não sei o que, não sei o que. Aí, tipo, ah não, porque a Bruxa de Blair matou a galera. A Bruxa de Blair era uma bruxa boa e eu vim aqui pra ela ser a minha mentora. É muito exagerado, é muito cafona. E outra coisa também, será que a Bruxa de Blair quer ser mentora dela? Porque ela nunca perguntou. E aí a Wicca tem uma caracterização que ela fala que é filha de pastor e por isso ela sofreu muito. E aí quando os personagens vão ligar pro pastor pai dela para verificar, eles descobrem que é mentira. E isso só não é relevante pra trama. Isso nunca mais volta. Só tem uma coisa que eu acho mais engraçado do que todo o preconceito que a diva Wicca sofre na vida dela. É o preconceito que a diva gótica sofre por ser gótica. Porque nós, góticos, sofremos muito. A sociedade não me entende porque eu uso roupa preta e batom preto. Ai, minha filha se manca! O Joe Berlinger, ele realmente quis fazer um filme muito inspirado em documentário pra comentar problemas sociais reais. Todo o preconceito que os góticos sofrem. E isso nos anos 2000, que gótico tava bombando. Pois é. E a gótica é uma personagem tão cafona também. A cena que apresenta ela deitada na lápide. Não vou mentir. Acho ela uma diva. Ela tá 4 dias na floresta e a maquiagem dela tá impecável. Mas tem uma cena, particularmente, toda pessoa que tem minimamente o estilo gótico já passou na vida. Que é os caras falando, ai, a Mortícia, ai, a Elvira. Cara, quem nunca passou por isso não está sendo gótica de verdade. Mas é tão exagerado essa cena toda que ela vai no mercadinho e literalmente todos os figurantes que ela passa na frente se sentem no direito de cagar na cabeça dela. Só porque ela tá de preto. Exatamente, é muito engraçado. Essa parte toda do filme foi a parte que eu mais
mais ri, e eu não acho que foi intencional, acho que eles tentaram fazer um bagulho na moral, mas acabou sendo, olha o preconceito que os góticos sofrem. Ah, é muito ridículo. Mas isso da reação da galera com os góticos, na real, entra no tema que eu acho que seria mais interessante se esse filme tivesse seguido só ele, que é a repercussão do primeiro Bruxa de Blair na cidade. O filme começa com essa montagem com as reações da mídia do Bruxa de Blair, com os Jay Leno e o Conan O'Brien falando sobre tudo, e até mostra um pouco do marketing do primeiro filme, como se fosse uma coisa meio documental, sabe? Falando sobre o site do Bruxa de Blair e tudo mais. E daí a gente vai vendo como isso afetou um turismo na região, né? O personagem do Jeff fabricando os bagulhinhos da Bruxa de Blair, as pedras e os gravetos pra vender. Tem uma cena que eu acho muito engraçada, que eles estão fazendo a excursão deles e aparece outra excursão de gente turista querendo ver o lugar macabro de Bruxa de Blair, já mostra como que o lugar tá ficando meio inviável. E isso meio que reflete no pessoal da cidadezinha, todo mundo ficando de saco cheio desse monte de turista do terror que tá indo pra lá. O que meio que justifica o clichê do pessoal de cidade pequena mal encarado, né? Mas ao mesmo tempo, esse exagero da galera da cidade é meio cômico também. Eu tenho quase certeza que nas duas cenas que eles vão na lojinha de conveniência, tem a mesma mulher com o mesmo carrinho cheio dos mesmos enlatados que olha pra eles e faz do mesmo jeito. Mas essa mulher não faz nada da vida, ela só fica o dia inteiro andando com o carrinho de enlatado dela na lojinha pra desprezar turista? Que porra é essa? Mas, cara, eu acho que seria mais legal se ele focasse um pouco nisso, na cidade, reagindo a galera de um jeito não idiota, se de fato fosse uma coisa meio... essa coisa dos grupos de excursão, de um monte de gente entrando na floresta do Bruxa de Blair e a galera se perdendo, e nem necessariamente morrendo porque tem uma Bruxa de Blair, mas só porque é uma galera que não entendeu o filme, que decidiu entrar numa floresta cheia de perigos porque eles viram um filme de terror onde a galera entra na floresta cheia de perigos. Cara, eu nem acho ruim o conceito dos locais putos porque a cidadezinha pequenininha do interior virou ponto turístico de gótico. Eu nem acho isso ruim, não. Eu acho exageradíssima a forma que isso é reportado. Os locais tratando o turista meio mal, eu acho super plausível. Não, assim, eu acho que as ideias desse filme são muito boas. Toda essa questão da metalinguagem, da relação do filme com o público e com o local onde ele foi filmado. Mas eu acho que é tudo muito mal feito, porque é tudo muito canastrão. É tudo muito fora de tom. Pegaram a porra de um cara que é documentarista pra fazer o filme com a mais cara de falso que tem, sabe? Se ele só tivesse feito uma coisa realmente... nem precisava necessariamente ser um found footage igual a Bruxa de Blair. Podia ser tipo um mockumentary. Ele fazendo uma coisa mostrando como que esse povo tava se perdendo na cidade. Quanto mais a galera se perde na floresta, mais a galera quer ir lá pra ver, porque aumenta a mitologia do Bruxa de Blair. Dá pra tirar alguma coisa interessante disso. E não uma ruiva gostosa falando sobre como é ser Wicca e é muito ruim e muito bom ser Wicca ao mesmo tempo. Cara, eu amo o sofrimento das divas, cara. Eu acho muito foda. Mas beleza, né? Eles fizeram a festinha na floresta, acordaram no dia seguinte, aí a gótica do nada vira e fala que as fitas estão em algum lugar. Aí o cara enfia a mão num buraco na floresta e tira todas as fitas numa mãozada só. Os personagens começam a analisar essas fitas pra tentar entender o que aconteceu com eles. Essa análise demora o filme todo pra acontecer, porque é muita fita pra ver, aparentemente. E aí a gente acaba entrando na grande questão do filme, que é meio que um filme contido ali, tá todo mundo na casa do maluco, que ao mesmo tempo é uma fábrica abandonada, que só tem uma única entrada e saída, que é uma ponte em cima de um precipício. E o filme é uma grande viagem dos personagens vendo cenas bizarras que não necessariamente se conectam, sem saber se o que tá rolando é real ou sobrenatural. Cara, eu gosto dessa coisa deles alucinando. Eu acho que tem umas paradas maneiras, tipo o barulho do cachorro do alarme, ele vendo o cachorro. Sim, sim. E aí algumas coisas acontecendo e depois você descobre que não acontece. Mexe com essa coisa do espacial ali, do que tá rolando. E eu acho isso bom. Eu gosto, tem vários momentos disso, né? A garota bate a van do Jeff e a van fica com um amassadinho, mas depois eles olham, a van tá destruída e depois ela volta a tá amassadinha. A ponte da entrada da fábrica, mesma coisa. Às vezes ela cai, às vezes ela tá de novo ali. Você nunca sabe o que aconteceu e o que não aconteceu. Eu acho maneiro, mas eu acho mal feito. A trama meio que tem duas justificativas possíveis ali, né? Ou é a histeria coletiva e as drogas que a galera usou que tá fazendo todo mundo alucinar, ou é a influência da bruxa, né? Ela tenta criar essa dúvida. Mas eu acho que o roteiro, na real, ao invés de elaborar isso direito, ele só usa essa dúvida de desculpa pra ficar colocando um monte de elemento inútil, aleatório, que não conecta no filme. Essa festa toda acontece nessas ruínas, né? As ruínas onde encontraram as fitas da Heather, que eu não sei se é pra ser a cabaninha da bruxa que eles acham no final do primeiro filme, que foi demolida. Ela de fato foi demolida de verdade, mas eu não sei quando, porque tinha muito fã de Bruxa de Blair entrando na cabana pra explorar e não era um lugar muito seguro.
Aí, ó, crítica social. É. Eu não sei se era pra ser o mesmo lugar, só sei que é um cenário bonitinho que tem ali, mas que tem o raio da árvore. A árvore que tem lá, que não era pra ter, mas que às vezes tem, às vezes não tem. A árvore aparece quando quiser. Não é relevante, não é justificado, só acontece. Daí os personagens estão com um monte de irritação no corpo. Eles falam que alguma era venenosa, alguma coisa que eles encostaram. Mas aí, isso tudo tá meio que os machucados formando símbolos, runas no corpo deles. Eu achei, pô, isso vai ser maneiro, né? Vai ser relevante, vão descobrir alguma mensagem? Não, só some do filme depois de um tempo. E o pior é que a maquiagem é boa, os formatos são legais. Que é desesperador ter uma ferida abrindo em você ali num formato meio misterioso. Mas nunca usado pra nada. Não. A Gótica encontra vários arquivos na gaveta do Jeff, detalhados sobre cada um deles ali, sobre todos os personagens. Fala, o que é isso? Você tá espionando a gente. Ele fala, isso não é meu. E na cena seguinte eles já esquecem que isso tinha existido. Ninguém menciona. Não é explicado também. É porque são os arquivos que o policial tá mostrando pra eles. Que é viagem no tempo? É a bruxa. O que eu gosto é como esses eventos aleatórios às vezes incorporam um pouco da mitologia da região. Então no começo eles dizem que encontraram uma imagem da bruxa rara, e essa imagem é meio que serve de inspiração para algumas assombrações que eles vão ter. E aí tem todo o lance do assassino que, sob a influência da bruxa, matou as crianças nos anos 40. Aí essas crianças fantasmas aparecem, o próprio assassino aparece, tem um susto que ele dá na cadeira elétrica, tem uma outra cena que a Gótica tá na loja de conveniência, e a única pessoa que não é grossa com ela é um cara que tá, tipo, consertando um freezer ou alguma coisa, e de acordo com o diretor, é pra esse cara ser uma assombração, uma representação do assassino. E o que não ajuda também é que nada disso é tão aterrorizante quanto devia, porque não é uma direção muito boa, não é um diretor experiente de terror que fez isso, né? É um cara de documentário, e a reação dos personagens é muito ruim. Boa parte deles descobrindo coisa surreal são eles vendo as fitas e eles cagando pro que tá acontecendo. Tem uma hora que eles estão avançando um bagulho e pisca uma imagem de um monte de gente morta na fita, como se fossem os assassinatos do Coffin Rock, da mitologia do Bruxa de Blair, e o personagem ele só fala tipo, piscou alguma coisa, foda-se, e cagou, não vai ver. Eu até gosto dessas paradas esquisitas na fita, sabe? As distorções temporais, quando eles estão avançando, do nada o horário muda pra outro horário da madrugada, eles começam a ver coisas bizarras ali. Só que é muita dificuldade pra eles chegarem, do tipo, o quão difícil é você voltar e pausar um vídeo, sabe? Pra eles morarem o filme inteiro pra fazer isso. Mas eu acho engraçado porque isso é dito, porque eu acho que eles veem um pedacinho e fala, mas é só isso, não vai mostrar nada. Aí ele, não, temos várias fitas, podemos ficar horas aqui assistindo. E de fato é o que acontece. E eu amo que quando acaba, eles falam, e se a gente assistir tudo ao contrário agora? Esse lance de assistir ao contrário eu acho maneiro também, que mexe com essa distorção de tempo e espaço, que é meio Bruxa de Blair no geral. E aí quando eles veem a fita de trás pra frente, eles veem o que aconteceu naquela noite. Que eles estavam festejando com um monte de droga, fizeram uma orgia e ficou todo mundo doido. Eu tava achando muito curioso a Gótica e a Wicca não terem se pegado ainda. Porque era muito clichê. Olha, não vamos fetichizar as góticas e as wiccas, elas já sofrem tanto, não é mesmo? Mas aí teve essa cena, eu falei, claro que teve. Aí eles veem a gravação deles mesmos quebrando tudo, fazendo ritual, a gravação deles colocando a própria gravação no buraco, como? Não sei. E eles que matam o outro grupo de excursão e deixam os corpos exibidos ali no Coffin Rock, igual aconteceu muitos anos atrás. Você não achou essa cena muito boa? A revelação, que foi eles? Eu acho legal, mas é igual muita coisa nesse filme. Eu gosto da ideia, mas eu acho mal feito. O que eu fiquei puto não foi nem com isso. Essa parte da fita toda eu achei maneiro. Mas quando a Wicca some, eles encontram, tipo, as roupinhas dela só no círculo de ritual. O filme inteiro, a porra do protagonistinha lá, do Jeff, ele dá destaque pra como ele é paranoico e tem sistema de segurança na casa. Tem câmera de segurança na casa toda. Inclusive, ele tá vendo a Wicca pela câmera de segurança fazendo o ritualzinho dela. Depois que ela some, nenhum dos personagens menciona. E se a gente vê as câmeras de segurança pra ver o que aconteceu? Ninguém dá essa ideia, que seria a primeira coisa que tu faria. Eles estão há 8 horas vendo câmera. Ninguém quer ver mais câmera, eles não aguentam mais. Mas é outra câmera, porra. Quer descobrir qual é a verdade quando a verdade tá gravada lá, porra. Isso eu acho só frustrante, sabe? Que você grita com a TV, porra, assiste a câmera de segurança, mas eles não fazem isso. Mas a bruxa tirou a câmera de segurança. Ela diz
desligou. Ela pegou um spray e passou, assim. É isso que eu foda desse filme. É tudo, a bruxa. A bruxa justifica toda a porra do roteiro merda. É a bruxa. Aí os personagens se viram um contra os outros, né? Todo mundo enxerga a personagem da ex-grávida como a reencarnação da bruxa, mas aí eles tentam fazer ela confessar ser a bruxa enquanto eles gravam tudo. E eles descobrem também a garota Wicca morta em pé no armário. É possível isso? Eu acho que não, né? O corpo não fica em pé. Mas ela tava em pé no armário, encostada no cantinho, igual o final da Bruxa de Blair. E quando a gente tá vendo o interrogatório da polícia, no final do filme tem a grande revelação de que os próprios personagens eram culpados o tempo todo. E aí todos eles começam a atuar de um jeito muito exagerado, principalmente o Lourinho. O Lourinho, ele tá muito acima do tom. É engraçado. É porque ele tá muito triste. Aí eles estão vendo as fitas que comprovam os assassinatos que ele fez. Eles veem o Lourinho enforcando a própria namorada, sendo que ela falando, eu não sou a bruxa. Você não achou essa cena muito boa? Não. Ah, eu achei. Eu gostei da revelação final. Eu tava envolvida. É uma revelação meio óbvia, né? Pra mim, a mais aleatória foi a gótica matando a mulher na loja de conveniência, que não teve dica nenhuma disso. Só a lixa de unha com sangue que ela encontra na sacolinha, mas de resto, nada. Saiu do nada. Mas eu acho que isso tudo é muito confuso, porque o filme ele tenta fazer essa coisa meio ambígua. Ah, foi a bruxa ou não foi? Quando o objetivo original do diretor parece que era deixar claro que não tinha bruxa. Que foi só uma histeria coletiva por causa da obsessão não saudável que esses jovens criaram com a história do Bruxa de Blair. Eles foram na floresta da bruxa, usaram um monte de droga, ficaram doidões, acharam que tava na influência da bruxa e começaram a fazer merda. Se isso fosse mais explícito no filme, se fosse melhor dirigido, poderia ser um filme muito maneiro. É o quê? É clímax do Gaspar Noé na floresta. É, só que com um diretor de documentário que não sabia o que tava fazendo. Porque é aquilo, você quer fazer uma trama que vai ter vários elementos meio esquisitos que no final vai fazer tudo sentido porque era uma histeria coletiva. Mas a maioria desses elementos não volta no final. As assombrações, as manchas no corpo da galera, um monte de coisa que é só abandonada, faz parecer que é só um roteiro ruim, cheio de coisa aleatória acontecendo. Que é o que é. De fato. Mas eu gosto do finalzinho, que mostra mais gente entrando na floresta, como se fosse uma parada cíclica, sabe? Tipo, olha só, aconteceu mais caso bizarro lá, e isso tá atraindo mais gente. Então, mesmo que tudo tivesse uma explicação racional, vai aumentar a mitologia que a Bruxa de Blair criou. Mas como os produtores provavelmente não queriam dar esse tom de histeria coletiva pro filme, queriam deixar a bruxa como uma possibilidade de presença ali, então meio que estraga o final do filme também. Mas é isso, né? É um filme que eu fico triste com ele. Ele tinha um potencial. Ele tinha potencial para ser um filme bem legal sobre os efeitos que um filme de terror causou ali na galera que não soube absorver tão bem o filme assim, dá pra dizer. Mas acaba que não é isso. Assim, eu tava esperando que eu fosse assistir um found footage de qualidade duvidosa, emulando tudo que o primeiro filme foi. E foi uma grata surpresa eu receber essa farofa gótica que me divertiu o tempo inteiro. Vivi os personagens, vivi os exageros, vivi a trilha sonora extremamente expositiva. Cara, eu me amarrei, me diverti. Acho que é um filme bom. Não. Não é. Nem um pouco. Eu gostei. Pra mim é um guilty pleasure. É uma categoria justa. Eu coloco ele como constrangedor só. Até colocaria no trecheira, mas eu acho que eu me constrangi mais do que eu me diverti com esse. Então é isso. Protejam as Wiccas. Você percebeu que eu vim de gótico? Ah, não, pra mim parece normal. Tipo, não tem muita diferença, tá só tipo a mesma coisa.